como você entrou agora, ele não deixa mais. Não, agora deixou, beleza, deixou. Agora está gravando. Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é iniciar a unidade B da apostila, que fala sobre a execução de programas, conjunto de instruções, todo esse processo a gente vai trabalhar, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo real dessa execução de instruções. Eu já fiz isso em C, mas eu quero aprofundar nessa parte, né, dar mais detalhes para essa parte, e quero também mostrar para vocês uma linguagem de programação bem baixo nível, que chama Assembly, e essa linguagem de programação, ela permite você entender melhor como que o computador funciona e as características do computador, tá? Deixa eu só baixar aqui, beleza. Isso. Estava na unidade B, estava aqui nessa parte de execução de programas. Para que um programa seja executado, é necessário que sejam transferidos todos os dados a partir de algum dispositivo de armazenamento. Então, o programa, ele fica... Deixa eu ligar aqui minha câmera, disponibilizar aqui para vocês, que às vezes eu faço alguns gestos que é interessante para vocês acompanharem. Então, eu tenho lá o HD, né, beleza? Os bits estão lá, armazenados nos discos magnéticos do HD. Eu estou no sistema operacional que está na memória RAM. O Windows, por exemplo, estou na área de trabalho. Quando eu dou 2 cliques ali na área de trabalho, o que o sistema operacional faz? Vai lá no HD, ele é que comunica com o HD, busca esse bloco de dados, esse conjunto de bits, joga na memória RAM e fala, processador, executa essas instruções. É assim que é feito, é assim que é executado, tá? O processador trabalha apenas com valores armazenados em registradores na execução de suas atividades. Ou seja, ele não acessa diretamente as informações da memória RAM. O que ele quer dizer com isso? Que o processador, ele tem um módulozinho que a gente chama de unidade de controle, que ele vai lá na RAM e busca as instruções. É assim que é feito o processo de leitura de instruções. E eu vou mostrar isso para vocês. Gente, num só programa, eu vou mostrar a unidade B todinha para vocês agora, tá? Vou disponibilizar a vocês, porque o trabalho nosso prático, que vai acontecer no terceiro módulo da disciplina, a gente vai usar esse site aqui que eu vou disponibilizar para vocês agora, tá? Deixa eu acessar ele aqui. Eu vou pôr o link. Não vou pôr o link aqui agora, não, mas daqui a pouco eu coloco para vocês. Aqui, ó, esse site é bem interessante, beleza? Aqui à esquerda desse site aqui, ó, é onde eu vou colocar as minhas instruções. Ele tem aqui, ó, uma saída de dados, que é esse output. Ele tem aqui a CPU e a memória juntos. A CPU é representada por essas letras aqui, e aqui eu tenho a memória RAM, com os bits, né? Conjunto de bits que são os bytes da memória RAM. Beleza? Olha como é que funciona o cara. Esse processador, ele tem 4 registradores internos, ele tem mais 2 registradores especiais, que é o IP e o SP. O IP significa Instruction Pointer, ou apontador de instruções, né? Um ponteiro para as instruções. E o SP significa Stack Pointer, que é um apontador para a pilha. Pilha é uma área de memória. E ele tem outros 3 registradores aqui, que é o Z, o C e o F, que eles armazenam true ou false, 0 ou 1. Isso aqui é um processador, essa aqui é a ideia do processador, tá? Eu vou buscar aqui, olha que interessante. O professor não está compartilhando sua tela. Não está compartilhando? Professor, o Franklin está transmitindo a tela dele. Ao mesmo tempo. Deixa eu compartilhar ela aqui, só uma guia, então, para ver se fica mais leve. Vamos ver se não, você... tem um aluno que está compartilhando, é Franklin, parece. Ele está entrando e transmitindo junto com você. Então eu vou repetir o processo de novo, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo agora? Tá tranquilo?
Tá ok, dá para ver. Ah, beleza, excelente. Sim. Então vamos lá, pessoal, vou retomar aqui o processo. O site, esse é um site, tá? Esse site aí, ele é um simulador assembly de 8 bits. Ai, César, o que é isso? Eu não sei nada disso. Estou sabendo de nada. Esse cara simula um computador funcionando com CPU, com saída, com memória RAM, com código, tá? É isso que ele faz. Esse site aí serve para isso. Aí ele tem um botão aqui de Run, tem um botão de Step, tem um botão de Reset, tá? E eu vou colocar aqui as minhas instruções nesse processador, tá? Eu vou programar ele e essas instruções vão para a memória. Aí vocês vão entender como que o processador funciona, como que a memória funciona. Olha que interessante. Essa é a primeira instrução que eu vou colocar aqui, ó. O que é que essa instrução faz? Eu vou colocar o decimal 1 dentro do registrador A do processador. Olha que interessante, ó. E vou interromper o meu programa. Ele vai parar. Então, eu passei 2 instruções para esse computador. Pegar um, colocar dentro do registrador A do processador e dar um halt, que é interromper a execução. Olha lá, ó. Vou dar um reset, que é para ele gerar, e vou dar um passo a passo. Pronto, executei. A está valendo 1. Aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer assim, ó. Vou mover para o registrador B o 2. Então, olha o meu programa, o que ele faz? Move 1 para o registrador A, move 2 para o registrador B. Então, olha lá a execução. Vou dar um reset e vou executar aqui, passo a passo. A está valendo 1, ó. Na hora que eu executo de novo, B está valendo 2. E HLT significa halt, que é parar. Pronto. Olha que interessante. Agora, ó, eu vou usar a unidade lógica e aritmética do processador. Eu vou fazer assim, ó, add a B. E o resultado vai ficar em A. Tá vendo? Ó? Esse add é adicionar. Então, eu vou adicionar o conteúdo de B em A. B vale 2, A vale 1, então o resultado de A vai ser 3. E aí eu vou dar um reset e vou executar. Ó. Se você observar aqui, o A ficou valendo 3 agora. E o B está valendo 2. Tá vendo? C e D estão valendo 0 porque eu não executei. Beleza? É isso que acontece. Aí agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover para o endereço 232. Como é que eu sei disso? Ele me falou aqui, ó, que o 232, que é esse endereço de memória aqui embaixo, ele é o output, ele é a saída. Eu vou mover para o 232 o A. Então, ele vai colocar o valor de A na saída. Beleza? O 232 é a área de memória 232. Se eu pegar aqui, ó, essa aqui é a área de memória 0. Essa é a área de memória 1. Essa é a área de memória 2. Essa aqui deve ser a 102. Essa aqui deve ser a 140. Essa aqui, ó, é a 232. E ela está conectada com o vídeo, com a saída, que é esse cara aqui. Então, se eu colocar um valor aqui, ele vai aparecer aqui. Se eu colocar um valor aqui, ele vai aparecer aqui. Se eu colocar um valor aqui, ele vai aparecer aqui. Antes de fazer isso, eu vou só mostrar para vocês. Ó, eu vou mover para o 232. Beleza? O valor... Vou dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu sei o valor? Eu preciso de uma tabelinha
que é a tabela ASCII. A tabela ASCII, ela transforma valores em números. Deixa eu compartilhar ela com vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, essa aqui é a tabela ASCII, tá vendo? A tabela ASCII, ela tem 3 colunas aqui, ó. Decimal, hexadecimal e caractere. Por exemplo, se eu quiser colocar o caractere E na tela, eu tenho que trabalhar com o número 69. Se eu quiser colocar arroba, eu tenho que trabalhar com o 64. Se eu quiser colocar o M minúsculo, eu tenho que colocar o 109. Se eu quiser colocar o ponto e vírgula, eu tenho que colocar o 59. Então, nesse exemplo aqui, eu quero colocar aqui o A na tela. O A é o 65. Então, para imprimir o A, eu sei que ele é o 65, aí o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que colocar aqui o 65 e interromper o meu programa. Então, na hora que eu colocar o 65 dentro do 32, vai aparecer A na saída. Então, vamos lá, ó, deixa eu resetar. Ó, viu aqui o A na tela? E se eu quiser colocar, por exemplo, o meu nome, teria que ser assim, ó. C, aí o C em ASCII, eu estou olhando aqui, é o 67, tá? Então, o C é o 67. Se eu escrever o meu nome na tela, tem que ser 67 César. Aí eu tenho que ir para a posição aqui, ó, 233, 234, 235, 236, né? Aqui, ó. Se eu mover o 67 para todas essas posições, aí o que eu vou escrever na tela? Ó? Só o C lá, C, 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 tá vendo? Aí para eu imprimir César, eu tenho que colocar o 67, eu tenho que colocar o E, ele é o 69, o S, ele é o 83, o A é o 65, né, que a gente já viu como exemplo, e o R é o 82. Se eu executo esse cara aqui, ó, olha lá, ele imprime na tela, tá vendo a execução? Resetei, executei, ó, ele imprime César na tela. Então, é assim que funciona um computador, gente. É desse jeito. Você tem a saída, você tem a CPU e você tem as instruções. O Move, o computador entende. Por quê? Porque eu estou programando aqui não em C mais, eu estou programando em Assembly, né? Então, olha aqui para vocês verem, né? Eu estou colocando as instruções, aqui as instruções todas aqui, ó, na memória RAM. Cada uma dessa aqui é uma instrução, ó, de move, né? Ó, esse 7 aqui, ó, significa a palavrinha move. Esse outro 7 significa a palavrinha move. O outro 7, a outra palavrinha move. O outro 7, a outra. E o 0 aqui significa o HLT, o halt, significando que o meu programa finalizou, né? Então, isso é que é a execução de um programa. Eu fiz um programa que escreve o meu nome na tela, utilizando a linguagem de programação Assembly. Gente, é isso. Isso é que é computação. Eu tenho a memória RAM aqui, ó. O 7 é um número que representa o move. O processador sabe que o 7, ele tem que mandar o que está aqui lá para a posição 232 da memória.
O 69 ele tem que mandar para o 233, e o 83 ele tem que mandar para o 234. O 65 ele tem que mandar para o 235. E o 82 ele tem que mandar para o 236. Aqui eles aqui, ó, na área de vídeo da memória RAM, né? Então, esse simulador, ele é o capítulo 2 inteiro. Eu ensinei para vocês aqui agora o capítulo 2, só com isso aqui, o capítulo 2 da apostila. Né? Ele representa, o que eu acho massa, assim, trazer esses negócios para vocês. Ele representa o que é computação, o que é, né? Como que o processador funciona. Aqui, ó, ele tem uns registradores lá dentro dele, que são capacitores, né? Dentro dele. Ele tem um cara aqui que é o contador de programa. Esse é a unidade de controle, ó. Quando fala assim, o que é a unidade de controle? Esse IP aqui, ó, vou mostrar para vocês passo a passo. Ele começa de quanto? 0. Ele sempre vai executar o que está aqui na memória no início da RAM, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, eu vou executar, ó, step, que é passo a passo. Beleza. Ele executa o 7. Depois, ele vai para o endereço 3. O que tem no endereço 3? Né? Um 7, ó. Ele está no endereço 3 de memória RAM. Depois, ele vai para o endereço, ó. Ao invés de ser por 3, ele vai sequencialmente desconsiderando o que ele está usando. Esse byte aqui ele desconsidera, esse byte, aí ele vai para o 6. Ó. Esse aqui é o 3, né? 4, 5, 6. O próximo aqui, ó, ele vai para o 6, ó. Ó, o IP aqui, 6. E qual que é o próximo? Ele vai para o endereço 9. Qual que é o próximo? Ele vai para o endereço 12. Qual que é o próximo? 0. Aí agora eu vou fazer uma lógica aqui, que é o seguinte, ó. Vou mudar o meu programa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um jump, que é o seguinte, ó, na hora que ele... Professor, Oi. por que quando você faz um programa em C, por exemplo, e quando você decompila ele, as informações em assembly não fica assim certinho? Queria como se fosse um livro. Ela fica assim, ó, desse jeito que tá aqui à direita já, mastigado, entendeu? Ele já vai com os números para carregar para a memória RAM de uma vez, entendeu? Entendi. É porque aqui, ó, deixa eu só te explicar, essa pergunta foi muito inteligente. Quem que foi, Leonardo, que fez? Essa última pergunta aí, quem que fez? O computador ainda não entende MOV, MOV, ele não entende, ele entende 7. Na verdade, ele nem entende 7, ele entende isso aqui, né, ó. Ele entende esse 7 aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Binário, 0, 0. Qual que é o 7? Deixa eu colocar o 7 aqui, ó. Ele entende esse número, né? 0, 1, 1. É isso que eu ia perguntar. A gente está vendo como 7, mas o computador está vendo como bit. Ah, certo. Exatamente isso. Eu poderia até colocar em hexadecimal aqui, ó, que aí é mais próximo, né? Mas aqui está em decimal. Computador, a gente está vendo 7 porque a gente entende 7. Mas o computador vê bits. Aqui, esse 7 convertido em bits. O 7, ele é traduzido... Aí, ó, isso aqui, aquela pergunta que vocês fizeram para mim. Qual o problema entre o programa e o computador? O problema é esse. Na verdade, ele não entende nem 7. Ele entende bit. Aí eu preciso de traduções até ele chegar no bit, né? Então, é isso. É isso que está acontecendo aqui. O 7, ele ainda vai ser traduzido para 0, 1, 1, 1. 7 é isso aqui, ó. Ele ainda vai ser traduzido, né, para esse número. Beleza? Pessoal, eu vou só pedir para... Só um pouquinho aqui, só fechar a janela aqui, que está fazendo aquele vento de
de barulho aqui, devem estar atrapalhando vocês. Só um minutinho, peraí. Voltei, pessoal. Então, isso é muito importante vocês entenderem, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Professor, você vai encaminhar algum gabarito com as respostas dos exercícios que a gente enviou para você? Os exercícios serão corrigidos, né? E aí, assim que eles forem corrigidos, eu envio depois as respostas. Eu tenho elas aqui. Obrigada. Aí aqui, pessoal, ó, eu tenho um comando, vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse comando aqui, ó, ele é assim, eu tenho aqui início, certo? Aí aqui, ó, veja só, aqui eu dou um jump é pular, saltar para o início. E o que é início? É isso aqui. Aí olha que interessante, ó. Como é que esse meu programa funciona? Ah, não está compartilhando? Não? Compartilhou agora? Sim. Beleza. Aqui, ó, jump início, certo? Como é que esse meu programa funciona, ó? Veja só, ele estava assim, foi o que eu mostrei, né? E eu mostrei ele assim, para vocês. Aí agora eu vou fazer uma modificação nesse meu programa, para vocês entenderem o que o IP aqui, que ele faz, né? Qual que é a lógica do controlador, da unidade de controle. O que eu estou mostrando para vocês é o que a unidade de controle faz dentro do processador. Para ilustrar, eu vou fazer assim, ó, JMP, que é um comando, beleza? Eu vou para o início, ini, vou abreviar aqui, ó, ini. E o que é ini? Ini é esse cara aqui, ó, é uma referência para a primeira instrução, tá? Então, vamos lá, ó, vou dar um reset. Beleza, ele executou, 83 imprimiu, 65 ele imprimiu, o 82 ele imprimiu, ó, meu nome lá, ó, beleza. Agora ele vai para onde, ó? JMP ini, ó, ele volta para o início, ó. O meu programa, ele só fica fazendo isso, ó. Tá vendo? Ele vai lá, o tempo todo ele só executa isso. Se eu rodar aqui, ó, esse programa meu não acaba nunca. Ele só vai ficar fazendo o quê? Executando essas instruções, ó. Aí a memória, como é que ela tá, ó? Ele só faz isso, tá vendo? Olha o IP, ó. O que ele vai fazendo aí no IP, ó? Ele vai variando. Chega no 15, ele volta pro 0. Chega no 15, ele volta pro 0. O IP é a unidade de controle. O que eu estou fazendo aí? Eu estou indo lá na memória RAM do computador e buscando as instruções. Quais instruções? A instrução na posição 0, depois na posição 3, né? E assim por diante, ó. É assim que o computador funciona, gente. Esse é um exemplo clássico de como que um computador funciona, né? É muito interessante esse código aí, ó. E essa instrução que eu estou dando aí para ele é isso. Conjunto de instruções é esse aqui, ó. Deixa eu parar aqui, porque esse programa não vai terminar nunca, né? É isso. Posso ter perdido esse detalhe que o senhor falou, mas por que ele pula e ele passa de 7 para o 7?
Aqui, ó, por que que ele pula? Aqui, ó, ele vem aqui, certo? Qual instrução que ele está executando? 1, 2, 3, 4, 5. A quinta instrução, não é? Sim. E ela está em qual endereço de memória? Olha o IP aqui, ó. Mas ele só leu o 7? Ele não precisa ler o 232, por exemplo? Ele só leu o move? Não, ele lê, olha, veja só. Ele lê tudo de uma vez. Ele lê o 7, o 236 e o 82. Ele lê esses três aqui, ó. Aí ele lê de 3 em 3, digamos assim. Ele lê isso de uma vez. Na hora que ele lê a instrução, eu consigo mandar tudo para ele. Ele é uma linha de cada vez, então. Ele lê uma linha de cada vez. Se tivesse 4 itens aí na linha, ele leria 4. Não, esse computador não consegue mais do que... Ele não consegue ler mais do que 3. Ah, sim. Ele só consegue ler 3 porque ele é de 8 bits, sabe? Ah, tá vendo? Tudo é interligado. Se for um de 64 bits, ele consegue ler mais, né? Se for um de 64 bits, ele consegue ler, cada um aqui tem byte, ele consegue ler 8 de uma vez, né? Se for de 64 bits. O exemplo é bem mais fácil, porque a gente viu isso, mas agora no exemplo consegue visualizar assim de forma bem clara. Exatamente, você consegue ver aqui, e você consegue entender o que é interessante, é que você consegue entender que, olha aqui para você ver, ele está na instrução 12, ó, que está na área de memória 12, o endereço dele é 12. Aí ele vai lá, ó, agora ele vai para onde? Para o 15. O 15 joga ele para onde? Olha para você ver, o 15, eles são só 2 bytes, ó. 2 bytes. E o JMP é o 31, né? O 31, ele manda ele para onde? Para o 0, ó, que é o próximo. Se eu colocar ele aqui para cá, ó, por exemplo, o 2, o 3 aqui, ó, para a instrução 3, por exemplo, vou resetar e vou executar de novo, ó. Aí o 31, agora ele tá indo para qual posição? Aqui, ó. Para o 6, concorda? Sim. Ó, o próximo, o IP aqui vai de 15 para o 6, ó. Aí, ó, ele foi para o 6. E assim por diante, ó. Ele só vai ficar aqui agora. Entendeu o que é um programa? Aí, você pode usar outros recursos. Vou dar um exemplo agora. Vou fazer um programa diferente. Vou usar a mesma estrutura aqui. Deixa eu permitir aqui alguns alunos entrarem. E agora, eu vou usar o route, eu vou criar um programinha um pouquinho diferente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar a ALU agora, tá? ALU, a unidade lógica aritmética. Ó, eu vou mover para o registrador A, o numeral 3. Eu vou mover para o registrador B, o decimal 5. Beleza? E vou adicionar A com B. E vou armazenar na pilha, que é uma outra área de memória, o A. Olha que interessante o meu computador fez, ó. Eu vou mover o 3 para o A, eu vou mover o 5 para o B, e eu vou adicionar B em A e o resultado vai ficar em A. Então, eu vou pegar 3 mais 5 e vai dar 8. Então, eu vou usar a ALU do processador e vou jogar em A. Né? Isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Ó. Beleza. Resetei e vou executar agora. Tá.
Executei. Move 3 para A. Olha aqui, ó. A está com 3. Agora eu vou executar de baixo. Move 5 para o B. Olha aqui o 5 aqui, ó. Está no B. Agora usa a LU. Ó. Agora eu vou usar a LU. Unidade Lógica Aritmética. Pá. Olha o A. O A foi para quanto? 8. Agora eu vou dar um push. Esse push aqui é empilhar. A pilha, ela começa aqui, ó, na memória RAM, que é esse laranjinha. Aí é na posição 31. Ele empilha de trás para frente, tá? É assim que funciona. Eu vou dar um push em A. Então, aqui nessa posição aqui, ó, eu vou empilhar um valor, tá? Que é o 8. Que é o que está em A. Olha lá, ó. Beleza. Olha aqui o que eu tenho na minha pilha, o 8. Entendeu a lógica? E eu posso fazer outras coisas com esse 8, né? Eu posso fazer várias coisas com ele, né? É bem tranquilo isso aí. Bem... Por exemplo, né? Eu posso brincar, ó, e desempilhar e colocar em C o 8 e guardar o resultado. Para desempilhar é o POP. Então, eu tenho uma pilha que eu empilhei o A, para desempilhar eu vou no POP, que eu desempilho a pilha, né? E coloco dentro de C. Vamos executar aqui, por exemplo, esse, ó. Beleza, beleza. Olha lá, ó, C agora está valendo 8, que é o valor que eu desempilhei. Então, essas jogadinhas são os programas. Os nossos programas fazem isso o tempo todo, né? Aí, não, César, faz o seguinte, manda para o output o 8, beleza. Então, ó, eu vou mover para o 232. O 232 eu sei que é o output. Beleza. Então, eu peguei o A, que vai valer 8, e vou mover. Então, vamos lá, ó. Beleza, adicionei. Ó, o A está valendo 8. Agora eu vou mover. Uai, César, mas imprimiu não, ó. Não imprimiu 8 na tela, não. Por quê? Aí eu tenho que consultar a tabela ASCII. A tabela ASCII, o que é o 8 nela? É um backspace, ó. É um caractere nada a ver, ó. Então, para apresentar o 8, eu teria que pegar o 0, que é o 48 aqui, ó. Se eu somar 8 com ele, eu dou 56. Então, eu consigo pegar aqui. Então, fazer assim, ó. Não. Vou dar um add a 48, por exemplo. Então, eu tô pegando 48 somando com A. A vale 8. Então, vai dar 56. César, a gente está vendo a tabela ASCII. Então, vai ser 56. Aí, aqui, ó, esse 56, eu vou jogar ele dentro do resultado. Vamos lá. Beleza? Aí, ó, o A tá valendo 8. Aí, eu peguei o 8 e adicionei 48 nele, para ele dar 56. Aí, beleza, deu 56, agora eu vou imprimir 56. 56 imprimiu 8. Por quê? Porque o 8 caractere é o 56 inteiro de acordo com a tabela ASCII. De acordo com a tabela ASCII aqui, ó, o 8 equivale ao inteiro 56. Então, eu precisei fazer essa manobra aqui para poder dar certo, né? Aí, beleza, aí tem uma série de operações que eu posso fazer aqui, né? Programar, isso aqui é programar. Só que eu tenho que lembrar que eu só tenho 8 bits. Por exemplo, ó, eu vou fazer um programa aqui que empilha os números ímpares.
na pilha da memória RAM. Uai, beleza. Até o 255, né? Que é o último bit que eu posso ter. Beleza. Ó, eu vou mover aqui para o A o número 1, que é o primeiro número ímpar. Vou... Professor. Oi. Professor Sérgio. Pode falar. Minha dúvida é o seguinte, só para me entender um pouquinho desse programa, que eu fiquei um pouco perdido. O programa ele só vai funcionar quando a gente dá o comando, por exemplo, um move, né, ou jump, junto com a numeração conforme a tabela ASCII, certo? Isso são as instruções, né? O programa só vai fazer o que você manda ele fazer. Como é que você manda ele fazer? Você dá as instruções. Move, add, jump, halt, são instruções. É isso que são instruções. Ele precisa de instruções. Um programa em branco não faz nada, né? Aqui, ó, esse programa aqui, ele não faz nada. Olha a memória RAM, está em branco, não tem nenhuma instrução. Os processadores, os registradores estão todos zerados, tá vendo? Aí eu tenho que dar instruções. Um programa é isso, sabe? Você passar instruções. O computador, ele é um conjunto de instruções. Ele faz isso. Então, por isso é que eu preciso do move aqui, ó. Por exemplo, move O que o senhor está dizendo para o A. é o programa. É porque acho que está ficando na dúvida. Isso aí é o simulador. O que ele está escrevendo é que é o programa. Não, isso aqui não é um simulador. Isso aqui está representando o funcionamento do computador. O computador é isso aqui. E o que o senhor está escrevendo é que é o programa. O que eu estou escrevendo é o programa. O computador, ele executa programa. Agora eu entendi, porque assim, eu tava confundindo, porque como a tabela ASCII tem número também, aí eu fiquei meio confusa, aí a gente trabalha tanto com número quanto caractere na tabela ASCII. Aí vamos explicar a tabela ASCII para ficar bem claro que isso pode ser a dúvida de outras pessoas. No computador, ele entende o número 8 representado por um inteiro. E ele tem uma versão do 8, que é a versão de caractere dele, que é representado pelo inteiro 56. Então, são dois valores, o 8 e o desenho do 8, que vale o inteiro 56. Ficou claro isso aí? É isso, é o desenho, é o que visualmente... Como é que eu enxergo o 8? Tem que ir lá e desenhar ele para mim. Então, existe uma tabela que fala o seguinte: se tiver 56, eu vou desenhar duas bolinhas representando o 8. Entendeu a lógica? O que é a tabela ASCII? Professor? Oi. Eu posso escrever também o backspace no lugar do 56 para gerar o 8? Porque ali tem o backspace também, que Não. Parece que o resultado dele é 8. Não. Veja só, você quer imprimir 8 na tela. Você tem que ir lá na posição 232 da memória RAM e colocar o bit, o decimal 56. É isso que você tem que fazer. Se você quiser imprimir 8 no monitor, você tem que ir lá na memória RAM, na posição 232, e colocar lá o numeral, o decimal 56, transformado em bit. Em bits. Aí tem uma calculadora que faz essa tradução do 56 para bit. É isso que você tem que fazer. Se você quer escrever o 8 na tela. O processador não quer nem saber de tela. O processador, ele só quer saber de inteiros. Ele não cuida de telas, ele só quer saber de números.
Entendeu a lógica? É isso. Isso é muito importante. Acho que as perguntas estão ficando boas. É isso mesmo. Né? Se eu quero imprimir o arroba, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa que move para a posição 232. Eu tenho que colocar esse colchete aqui, faz parte. E eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Eu vou colocar aqui o 64. O 64, e aqui eu finalizo o meu programa, HLT. Pronto, ó. Olha lá o arroba. Está na tela. É isso. Professor, então se eu colocar o 8 lá na tabela, tá backspace, ele vai executar o backspace. Se eu colocar 8, ele vai imprimir o backspace. Só que ele colocou um caractere inválido. O que é isso? Deixa eu explicar. Ele deve não ter, aí isso aqui não é o computador, isso aqui deve ser quem fez esse simulador, quem fez não preocupou com todos os caracteres ASCII, é isso que eu quero te dizer, sabe? Ele não preocupou em desenhar todos os caracteres ASCII, porque o que ele teria que ter feito aqui? Colocado o espaço aqui, né? Quando eu colocasse 8 aqui. Agora, para os demais, ele funciona. Veja só, vamos ver aqui, ó. Eu quero colocar o exclamação. Exclamação é o 33. Vamos ver se ele funciona com exclamação. Eu sei que é o 33, né? Então, ó. Olha lá, funcionou. Ele colocou exclamação, né? Mas é isso mesmo. Para colocar o espaço, eu teria que colocar aqui 8, respondendo a pergunta. Bem direto. Tá? César, uma dúvida. Então, assim, quando a gente faz a adição ou os operadores, ele trabalha com os inteiros, então. Então, qualquer resultado que ele vai gerar, eu tenho que converter ou achar na tabela o valor correspondente se eu quiser. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. O computador, ele só entende inteiros. E reais também, tá? Os números reais também. Esse computador aqui é vagabundinho. Ele só entende inteiros. Nem números reais ele aceita. Mas um computador real só entende inteiros e reais. Computador, né, Intel, um Intel i7, ele vai entender inteiros e reais, e ele entende também falso e true, tá? Verdadeiro ou falso. Só isso. E dentro das instruções é que tem os operandos e as operações dessa unidade lógica. Ele tem os operandos e operações. Por exemplo, né? O move aqui, ó, ele tem aqui a operação é de move, e os operandos é o A e o B, por exemplo. Como fica claro visualizando? Como é que é? Como fica mais claro visualizando? Ah, tá. Beleza. Aí aqui, ó, esse aqui é o operador e esse aqui são os operandos. O A e o 1 são os operandos, né? Aí aqui, ó, vou colocar aqui 2 no B, né? E aqui eu vou dar um sub. Sub, ele vai pegar, vou fazer o contrário, o B, o A, ele vai, vamos pegar aqui o B, vamos colocar 8 e vamos tirar o A dele e vamos empilhar o B. Vou dar um push em B aqui. Aí ele vai colocar o resultado aqui, né? Vamos lá, ó. Então, reset, executou. Beleza, o B está valendo quanto? Ó? 7, ó. Por quê? O sub é subtração. Eu peguei o A, que vale 1, e tirei 1 do B. Aí B passou a valer 7. E aí eu dei um push em B. Eu armazenei numa outra área da memória, que é a pilha, o B, ó. Vou colocar ele aqui agora, ó. Pronto. Olha lá, o B vale 7, ó. Está na pilha aqui, essa areazinha de memória é a pilha. O programa, ele tem uma área de dados
e uma área de instruções. As instruções estão aqui no inicinho da memória, e os dados estão aqui no finalzinho da memória, ó. Certo? É assim que funciona, né? Ele tem ali duas áreas, a área de instruções, que são essas aqui, que está no inicinho da memória, e a pilha com os dados que está, né? E é por isso que ela é randômica. Aí, se ela não tem uma ordem, uma sequência certa, a memória, memória RAM, randômica. Ela pega de diversos locais para acelerar o processo. Foi isso que eu entendi. Ela não tem que ser sequencial. Nesse exemplo aqui, ela está sendo sequencial, mas o sistema operacional, ele tem uma funcionalidade que é gerenciamento de memória. Esse negócio de aonde alocar na RAM os programas, é o SO, que é o sistema operacional, é que gerencia. Já não é o programa, entendi. Aí, é mais ou menos assim. O SO também é um programa, tem que lembrar disso, né? Mas ele é um programa que gerencia os outros programas. Antigamente, o computador não tinha SO, não tinha sistema operacional. O cara da faculdade ia lá na casa dele e escrevia o programa, igual aqui nós estamos escrevendo, sabe? Ele ia lá e escrevia. Chegava lá no computador, tacava o programa, executava, via a saída, pronto. Ah, não, beleza. É isso aí que eu queria. A trajetória dos mísseis, né, foi calculada. Então, beleza. Pronto, vou lá e vou jogar os mísseis agora, né? Era assim que funcionava, não tinha SO. Aí, o que os caras fizeram? Falou assim, pô, velho, mas tinha que ter um cara, se eu quiser fazer mais de uma coisa de uma vez, precisa de ter um cara para poder escolher os programas que vão executar de forma automática. Aí eles criaram o SO para isso. Aí o SO, o que ele faz é isso. Ele gerencia quais os programas que vão executar. Por exemplo, na minha máquina aqui agora, ó, mostrando para vocês como é que funciona a tela inteira. Na minha máquina, se eu for aqui em gerenciador de tarefas, aí eu for aqui em detalhes, aqui, ó, eu tenho esse tanto de programa aqui executando, ó, só do Chrome, ó, quantos programas que eu tenho executando. Cada um com uma quantidadezinha de memória RAM. O SO, ele gerencia todos esses programas aqui, ó, que estão sendo executados, ó. Olha esse SV hosts aqui, ó, host. Esse cara, ele tem demais, ó. Isso é um programa do SO. O SO é que está rodando esse programa, né? Mas todos esses programas aqui estão sendo executados instantaneamente. Aí ele até coloca que tem alguns que é ele que executa, ó, o usuário é o sistema, e tem uns que sou eu que executo, que é esses aqui, ó, esses primeiros aqui. Então, isso são os programas que eu estou executando. Mas antes não tinha SO, não tinha sistema operacional, né? E aí o cara chegava com o programinha dele lá, com as instruções aqui, ó, pá, punha isso num HDzinho lá, um disquete qualquer, né? E aí punha lá, tinha uma máquina que lia essas instruções aqui e processava. O processador fazia as contas e dava uma saída. Era assim antigamente, né? Então,
Essa que é a lógica. Agora eu vou brincar aqui, só fazer um programinha um pouquinho mais elaborado. Ó. Veja só. Tem aqui um programa, uma série, a série de Fibonacci. Essa série de Fibonacci são esses números aqui. Ó. Como é que a sequência de Fibonacci funciona? Deixa eu apresentar para você. Ah, não, já está apresentando. Ela gera o número 0 e gera o número 1. Depois, ela pega o 0 e 1 e soma e gera o terceiro número. Depois, ela pega os dois antecessores e gera o quarto número, somando. Depois, ela pega o 1 e o 2 e gera o quinto número. Depois, ela pega o 2 e o 3 e gera o sexto número. Depois, ela pega o 3 e o 5 e gera o sétimo número e assim por diante. Essa é a sequência de Fibonacci. Né? Então, eu vou fazer agora um programa que faz isso, que gera a sequência de Fibonacci para vocês. A gente vai programar junto o computador. Então, ó, eu vou colocar na variável A o 0, primeiro. Vou colocar na variável B o 1, certo? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o B e o A. Vou fazer isso aqui. E depois eu vou fazer o B seguido do que o A vale. Depois, eu vou dar aqui um jump e repetir esse processo aqui, ó. Então, vou colocar aqui um tab. Deixa eu colocar aqui um tabzinho só para ser uma indentação. E vou repetir esse processo aqui, ó. Aí, eu vou empilhar o A, depois eu vou empilhar o B. E sempre vou empilhar os números. E aqui eu tenho que empilhar o A, que vale 0, e aqui eu vou empilhar o B, que vale 0. Então, vamos lá, vamos executar passo a passo aqui, ó. Beleza, o A vale 0, o B vale 1. A e 0 aqui, beleza. Aí eu empilhei o A, coloquei o 0 aqui embaixo. Empilhei o 1. Então, eu gerei o 0 e 1. Então, estou seguindo a sequência de Fibonacci aqui, ó. Gerei esses dois caras. Voltando lá. Adicionei o A, o B em A e depois o A em B. Aí eu dei um push em A, gerei o 1 e um push em B. Gerei o 2, ó. Estou gerando aqui, ó, o 0, 1 e o 2. Beleza? Volto e faço o processo, ó. 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Até o 233 eu consegui gerar, ó. Então, eu fiz um programa que gera, né, a sequência de Fibonacci aqui, até o 233, ó. Coloquei ele na pilha, na memória RAM. Então, a sequência de Fibonacci, ela foi gerada com essas instruções aqui, né? Aí, ó, beleza. Isso aqui é uma linguagem que o ser humano entende e que o computador quase que entende, mas é muito fácil pegar MOV e transformar para 6, ó. Push e transformar para 50. O push vale 50. Tá vendo? Ó? O add, que é esse cara aqui, ó, ele vale 10. Né? Então, isso é mais fácil. Então, aqui está mais fácil do computador entender a lógica. Né?
Aí o que o cara fez, o cara que criou esse simulador, ele está transformando, né, os move, os push, o add para bits, decimais que representam bits, né? Então, gente, é isso. Isso aqui é o computador, né? Então, se eu fosse... Isso aqui eu fiz em assembly, né? Se eu fosse fazer em C, aí eu ia seguir aqui a minha lógica inicial, né? Eu ia abrir o code blocks aqui, ó. Se eu for gerar os Fibonacci aqui, né? Eu ia vir cá, abrir um programa em C. Não, não é esse aqui, não. Deixa eu abrir um que aqui já está... César, deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu posso gerar algum comando no computador, no programa? Algum comando que no programa que possa gerar algum número negativo? Aí vamos ver se esse aceita. Posso sim, tá? Depois eu gero aqui, então, o Fibonacci em C aqui, mas boa pergunta essa aí, vamos até testar ali se pode, tá? Mas aqui seria uma lógica diferente, né? Eu criaria a variável A variável B inteiras, o A ia valer 0, o B ia valer 1, né? Esse aqui em C. Aí eu ia fazer aqui, ó, um while, né? Ou um for. Na verdade, teria que ter uma outra variável, que isso aqui seria o jump aqui, né? O jump em C é esse for aqui, ó. Tá? O for, ele tem essa... Eu vou começar aqui em 0, vou ir até o 7. Depois eu vou explicar isso aqui, o i++. Aí aqui, ó, o A recebe A mais B, o B recebe o B mais A. Né? Seria essa lógica lá, a mesma lógica, só que na linguagem C, né? Aí aqui o imprimir seria %i A, e aqui B, 1/n aqui, 1/n aqui, e aqui eu precisaria de um return 0, né? Para eu ter essa lógica pronta aqui, né? Então, rodou, beleza, vamos lá, compilou, ó. Ele gerou aqui a minha sequência de Fibonacci, né? Engraçado que parece que em assembly ficou mais fácil, ficou menos código aqui. Agora já entrei num... Ficou mais fácil aqui, né? Em assembly do que em C, né? Em C ficou muito complexo gerar a sequência de Fibonacci, né? Eu usei muitos comandos, muitas instruções. Era para ser mais fácil em C, César? Era para ser. Mas é porque, na verdade, o printf aqui, né? Ele está mascarado. Aqui ele está muito simples e eu não imprimi na tela, né? Eu dei um push, eu coloquei só na pilha, eu coloquei em memória, sabe? Então, não ficou compatível, extremamente compatível, né? Ele não executou, digamos assim, ele não saiu da memória, ele não foi para o output. Isso, eu não mandei. Aqui está faltando instrução, é isso mesmo, aqui está faltando instrução, por quê? Porque aqui eu tinha que ter julgado, aqui, ó, eu tinha que ter julgado nessa área de memória para ele ir para a saída, né? Aí a sequência apareceria aí na saída, essa sequência. E apareceria aqui na saída. E o meu programa não está fazendo isso, ele está deixando ele aqui na pilha só. Então, eu não estou imprimindo, né? Na verdade, por isso que ele... Aqui o printf,
Aí, para eu fazer isso, eu ia demorar demais, porque eu ia ter que colocar um monte de código aqui, né? Para poder imprimir um por um aqui, ia dar muito trabalho. E o printf já faz isso automático aqui. Então, Isso é que eu queria perguntar agora, se não for ficar uma coisa mais complexa, mas assim, ele não entenderia só um comando para repetir todos esses números na saída, ele teria que ser um por um. aí eu teria que pegar a pilha e ir desempilhando, né? E imprimindo um por um, só que obedecendo, ó, como é que seria para imprimir na tela, né? Eu fiz isso aqui, ó. Aí aqui também, ó, veja só, eu tenho que fazer uma comparação aqui, ó, eu vou comparar com 7, e esse jumper aqui vai ser um jumper diferente, em que ele pega o resultado da comparação. Esse CMP compara o C com 7, é porque eu vou executar só 7 vezes. Do jeito que eu tinha feito, eu não tinha só executado 7 vezes. E esse cara vem para cá, tá faltando aqui o HLT, e aqui está faltando o incremento de C. Isso, e aqui está faltando eu colocar que o C vale 1, que ele vai até vale 0. Isso, vamos ver se... Isso, ó. Beleza, está imprimindo. Não, peraí. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Isso, aí agora... Isso. Ele só vai fazer isso 7 vezes, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Ah, não, então aqui, ó, eu tenho que começar de 1 mesmo. Ele fez mais, ele iria fazer mais de 7 vezes. Aí eu tenho esse lógica que eu não fiz, né? Em assembly. Pronto, ele vai fazer isso, ele vai gerar só a sequência até 7 vezes. Isso, beleza, agora deu certo. Agora ele parou a execução. E aqui, ó, o que eu teria que fazer, né? Eu teria que imprimir agora, ó. Para imprimir, eu tenho uma lógica mais complicada, porque ele está na pilha. Aí eu tenho que fazer o seguinte, ó. Para imprimir, eu tenho que zerar de novo o C, olha que lógica mais complicada é essa. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que pegar o C, aí beleza, eu vou fazer isso aqui, vou incrementar o C aqui, isso. Aqui agora está um pouco avançado, gente, mas só para ilustrar aqui, ó. E aqui eu teria que mover para a posição 232 o que eu desempilhasse vou dar um pop em D, eu vou usar o registrador D aqui, ó. Mover para a posição 32 o D. Isso, deixa eu ver se vai dar certo. Ó, vamos lá, eu passei aqui 7 vezes, gerei os números. Ah, beleza. Aí agora eu começo a desempilhar, né, ó. Aí, ó, eu imprimi o 233. O 233, como eu não converti para a tabela ASCII, o 233 é o E acentuado. Então, ele mostrou o E acentuado. Eu ainda tinha que fazer um outro recurso. Ah, aqui, ó. Aqui é para o print, né? Que eu tenho que mover aqui. Não sei se vocês entenderam aqui. Ele mostrou, no lugar de 233, ele mostrou o E acentuado. Porque na tabela ASCII, o 233, o que ele é? Ó, se a gente for lá na tabela ASCII, nem tem aqui nessa tabela ASCII aqui, não. Essa aqui não está completa, mas nem tem o 233.
Ele está mostrando como se fosse o E acentuado, né? Olha lá, ó. Ele vai mostrar agora. Ele está imprimindo o que está em D, que é o 233. Aí aqui ainda está faltando eu incrementar o C aqui, ó, que eu tinha esquecido. Tá vendo que vai maximizando? Na verdade, aquele programa não está tão... E mesmo assim, ele não está imprimindo errado, porque ele não está imprimindo o ASCII. Ó, imprimiu aqui o E, 144, 89 ele imprimiu, que é o Y. Agora ele vai imprimir o 55, que é o 7, o aspas, que é o 34. Mesmo assim, ele não imprimiu certo, tá vendo? Por quê? Porque ele não está convertendo tabela ASCII. Então, esse programa aqui, é melhor deixar a série de Fibonacci só na pilha mesmo, na memória RAM. Galerinha, é isso. Isso que eu tinha preparado para vocês. Esse output poderia ser o vídeo, igual no C lá, que mostraria a tela preta lá com os números, ou poderia ser uma impressão, no caso. Esse output seria qualquer dispositivo de saída. Poderia ser qualquer dispositivo de saída. Poderia ser a placa de rede, por exemplo, né? Ou um arquivo. Ou um vídeo. O que eu coloco na RAM aqui, ó, é o que vai para o dispositivo de saída. Pode ser um HD, pode ser um vídeo. É isso mesmo. Essa aqui é a ideia. Até um áudio, no caso. Mesmo que até o áudio. Até os bits de um áudio. Poderia ser aqui. Muito interessante. O áudio, ele tem uma memória, ele lê a memória RAM. O que está na memória RAM ali é o que ele lê. E aqueles bits da memória RAM são convertidos por meio de um alto-falante, né? Eles são convertidos em áudio. Isso mesmo. É bem modular, né? Bem modular. O que você está mandando para o áudio é alguma coisa na memória RAM, né? Aquilo que está na memória RAM são bits. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, a minha voz, ela é captada por alto-falante. Essa minha voz, ela é convertida em bits. Esses bits são enviados pela rede e chega no seu computador, vai para a sua memória RAM. Na sua memória RAM, você tem um software que lê os bits que foram enviados da minha voz e reproduz esses bits na forma de áudio. É assim que funciona, por isso que vocês estão me escutando. Porque a minha voz, ela está sendo captada e transformada em bits. O ser humano conseguiu fazer algo muito genial, né? Que é converter cores em bits, voz em bits. Por que cores? Porque aí você tem os monitores. Os monitores, eles apresentam cores. Então, tem lâmpadas verde, amarela e vermelha que elas já têm as cores definidas ali, essas lâmpadas. E aí, cada quantidade de bit vai definir a intensidade de cada uma dessas cores, né? Então, se eu misturar um pouquinho de amarelo com um montão, um pouquinho de verde com vermelho e com azul, eu vou formar o roxo, né? Que são essas, a partir de vermelho, verde e azul, né? Eu tenho todas as cores que eu preciso, né? Então, é isso, é essa composição. Então, eu transformo bits em cores. Eu transformo áudio em bits. Né? Isso que é o genial da história, né? O ser humano conseguiu fazer isso, né? É isso, galera. É isso. É isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. E eu dei o capítulo, a unidade
B da apostila toda para vocês. Mas a gente vai repetir isso nas próximas 2 semanas. Eu vou refazer esse processo. Professor César, Pode te falar. interrompendo aí, licença. É porque você não me respondeu do questão se o programa entende o número negativo, se eu der o Vamos comando. fazer aqui. Vamos, boa. Dá para a gente fazer aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. A vale 0, B vale 1. Certo? Aí eu vou pegar A e vou tirar B. Vou subtrair. Certo? E vou parar esse programa. Boa ideia aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Aí, ó, ele colocou 255. Ele não entende, esse computador não entende números negativos. Ele é fraquinho. Aqui, ó. Ele está identificando aqui como sendo 254, né? Mas o 254 pode ser um decimal 254. Então, aqui ele não está representando os números negativos. Ele transformou o -2 em 254. Esse computador aqui não entende números negativos. Entendi, então. Então, é assim, depende da máquina, então. Conforme a gente for montando, que dá para o programa que eu for criar, alguma coisa assim, que eu consigo estar dando Mas aí você comando. pode entender o seguinte, você já pode ter certeza que os computadores reais, eles entendem números negativos. Eles separam um bitzinho por bit de sinal. É porque esse aí é Sim, sim. Esse aqui que está simulando, né? Esse aqui não entende. Ele não entende os reais também não, entendeu? Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, 2.54 e aqui 2.54, sei lá, 3.1 e fizer aqui a subtração, tá vendo que o A tá valendo só 2. E ele desconsiderou os 54. Em C você consegue. Em C você consegue. Nesse computador aqui, não. Esse computador é um computador limitado, que ele não representa números decimais, reais, que a gente fala. Ele representa os decimais inteiros. Os decimais reais, eles não representam. Por quê? Porque ele é poucos bits, né? Ele só tem 8 bits, ele não consegue representar, não. Não cabe nele, não cabe. Outra coisa, ele também não armazena aqui, ó. Ele é limitado. Isso é bem interessante eu falar isso para vocês, ó. Ele não armazena o 256, ó, nem o 257. Se eu quiser fazer isso aqui, ele não faz. Essa foi uma pergunta da Joyce. Nesse programa é sempre 232? Seria porque a quantidade máxima? Ela perguntou por escrito aqui. Isso. A quantidade máxima é 255. Ó. Ele está mostrando aqui, ó. Um número deve ter um valor entre 0 e 255, porque ele não... Se eu quiser colocar aqui o ano nosso, nós estamos em 2021, ele não armazena. Olha lá, ó, ele não deixa. Por quê? Porque ele só trabalha do 0 até o 255. Agora, se eu quiser colocar aqui a idade do ser humano mais jovem, mais velho, 120 anos, por exemplo, ele representa. Aí ele deixa. Né? E assim por diante. Ele tem uma limitação. Esse computador aqui é um computador limitado. Por quê? Ele só representa números até de 0 a 255. Não considera os inteiros negativos, por exemplo. Tem algum outro simulador que representa um computador de 64 bits, por exemplo? Então, didático, assim, eu não conheço não, mas eu acho que deve ter, sim. Deve ter. Entendi. Galera, eu vou ter que finalizar aqui, que eu tenho outra aula, tá? Até a próxima aula, nós temos um prazinho. Na próxima aula, a gente retoma esse assunto, fala também do seminário
E aí, até a nossa próxima aula, beleza? Um abraço para vocês.